Gravidez aos 40 anos. Esse é o tema de hoje do Papo em Dia, com a doutora Mariana Rosário. Ela que é membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Bom, estava falando sobre os óvulos envelhecer, os espermatozoides, enfim, que o homem também participa, né, dessa gravidez. Agora, quando que os óvulos começam a envelhecer? As mulheres devem se preocupar com isso? É a partir realmente? dos 35 anos. 35 anos, então é uma idade de tipo, oi. Exato. Vamos congelar, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Vamos tomar uma decisãozinha. Então, o primeiro filho, antes dos 35, é o mais recomendado, né? Isso por todos os estudos que a gente tem e tudo mais. Então, a partir dessa idade, as chances de ocorrerem algumas alterações são maiores. Então, a gente caracteriza, né, a gestação de risco a partir dos 35 anos. Então, a partir dos 35 anos, já é hora de... E aí, vai querer ser mãe, Exato. não vai? Começar vai rolar, não vai? Conseguir engravidar de forma natural, aos 40 anos. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Existe algum exame diferente da mamãe que é mais jovem? A partir dos 40, né, é recomendado, além dos morfológicos, que são os exames que detectam algumas malformações, de ser feito um exame de pesquisa de DNA fetal, né? Aí eu consigo pegar uma célula do feto na corrente sanguínea da mãe, estudar e ver se existe algum risco de alguma cromossomopatia. Tá. Eu solicito para todas as minhas pacientes acima de 40 anos, porque o risco é bem maior, né? Então a gente tem aí pelo menos uma ideia do que pode acontecer, porque é muito difícil você se deparar com uma surpresa, uma síndrome, alguma coisa, só depois do parto e não saber o que está acontecendo, né? Então, às vezes... E tem algumas cromossomopatias que o ultrassom não pega. Então, tem uns exames diferenciados para poder... Então, é interessante a gente... saber, né, como está a gestação, tudo. É indicado as mulheres terem uma vida normal, trabalharem, se irem para tiver tudo academia? bem, mais que normal, né? Até treinar, né? Hoje todo mundo, não pode treinar na gestação, muito pelo contrário. Gente, eu treinei até, juro, Deve no outro treinar dia. na gestação. No outro dia todo mundo falava, meu Deus, vai nascer aqui. Eu fazia zumba. Não tem Era problema, a gente faz o parto ali, é isso até aí. um dia antes, então é saudável. Com certeza, então, hoje é praticar super atividade. recomendado. Né, a fisioterapia pélvica, que a gente faz o acompanhamento durante toda a gestação para evitar problemas, né, que não importa a via do parto, né, o períneo ele sofre por conta da gestação, não só por conta do parto. E em relação ao parto normal, cesárea, é indicado um ou outro ou não? A indicação é obstétrica. A gente vai acompanhar essa paciente durante o pré-natal dela. Se ela tiver alguma indicação de alguma patologia, alguma coisa para ser feita a cesárea, vai ser feito. Se não, a gente sempre vai dar preferência para o parto normal. Doutora, quais os tipos de problema que o bebê pode ter, né, uma gravidez, sei lá, aos 40 anos? O mais comum são os problemas genéticos. Então, as síndromes Down, Patal, Edwards, né, que são O que são os Edwards? O Patal e o Edwards são quase incompatíveis com a vida. São bebês que nascem com malformações extremamente graves, assim, né? A gente quase nem vê neném nascendo com essa síndrome. Geralmente são abortos precoces. O mais comum é o Down que nasce, né? E aí a gente tem todas aquelas alterações do olhinho separado, a nuquinha, o cabelo até mais baixo, a orelha de implantação mais baixa e as alterações também em órgãos, né? Coração, pulmão, a tendência à obesidade e tudo mais. Depois de quanto tempo fui na doutora, né? Não consegui engravidar, tô tentando há um ano ou 2. Quanto tempo a doutora falou, olha, a gente já tentou de forma natural, vamos tentar outro método, né? Em quanto tempo a doutora sabe que aquela mãe vai ter que usar, né, outro método para ficar grávida? Eles colocam como infertilidade para começar a investigar a partir de um ano de tentativa, tá? Isso todos os seguindo tudo bonitinho. Protocolos. Mas eu não concordo muito com isso, né? A minha prática clínica é um pouco diferente disso. Então, porque a maioria dessas pacientes que tentam um ano e não conseguem, são pacientes que não são investigadas, aquelas que vão no médico e falam, tá tudo bem, fiz ali um ultrassom, né? Eu tomei um ácido fólico, hoje a gente não pode mais... é muito bom. A gente não pode mais nem dar ácido fólico, nem é mais recomendado. Não pode mais? Gente, eu tomei também ácido fólico. Metilfolato hoje, que é a formativa, né? E aí são essas mães, geralmente, que vão tentar um ano e não vão conseguir. Ou, obviamente, se elas têm uma obstrução tubária, alguma, né, malformação, uma endometriose grave que não foi diagnosticada. Então, quando a gente faz o acompanhamento mais de perto e a gente destrincha essa paciente, é muito difícil de você já não identificar esses problemas na primeira consulta. Então,
Você já vai enxergar, ó, por exemplo, o espermograma do marido tá horrível, ela não vai conseguir engravidar natural. Então, você já encaminha para a reprodução. Ou seja, não é só, tá vendo? A gente só fala da mamãe. Exato. A mamãe e o papai. Os dois precisam ser investigados. Sem dúvida. Né? Isso durante um tempo aí. Exatamente. E quando a doutora fala, olha, vamos tentar, né? Quais são os métodos de engravidar, os outros que a doutora trabalha, que gosta de trabalhar? Eu só trabalho com gestação natural. Só o natural. Quando eu preciso encaminhar para a reprodução, eu encaminho para o fertileuta colega, né? Alguém que faça a reprodução assistida. E aí a gente acompanha junto. E depois o pré-natal volta pra gente, a gente que faz tudo. Então é só para fazer o procedimento e depois elas voltam. Você lembra de alguma história de alguma paciente, sei lá, que engravidou aos, sei lá, 45, 46? Várias. Olha que beleza, viu, gente? Você que quer engravidar, já tem 40 anos, tá batendo aquela vontade, falar, ai, meu Deus, quero ser mãe agora, será que dá tempo? Tá aqui, né, a doutora Rosário, que é ginecologista. A maioria das pacientes hoje engravidam mais tarde hoje, né? Sim, eu fui mãe com 32 já. Minha mãe ficou 19, entendeu? Então, é diferente. Acho que a média hoje no consultório é de 38 a 45, vai por aí. No meu consultório hoje é isso que eu atendo. Que bacana. São pacientes mais velhas. E, por exemplo, você acha que o que atrapalha, né, na verdade, elas a engravidar, enfim, é o psicológico mesmo? Ou muitas têm problema também? Como médica, que você pode falar? É o estilo de vida. É o estilo é a de vida. alimentação. Atenção, você que quer ser mamãe, tá vendo? Estilo de vida saudável, alimentação, exercício físico, sua, né, mamãe, e do maridão, porque a gente fala muito da mulher e não joga a responsabilidade pro homem, e é dos dois, não é isso? Exatamente, os dois juntos. Emocionalmente, o pai também pode ajudar, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que esse é um momento do casal de estar muito perto, de estar muito junto e de ser muito companheiro. Não adianta nada o marido só cobrar e não fazer nada para ajudar, né? Eu acho que isso é um momento de fortalecimento da relação. Eu sempre brinco com elas. Então, você vai ver se seu marido é parceiro ou não ali. É neste momento, sem querer atrapalhar o relacionamento de vocês, entendeu? Sabe se o marido é parceiro, né, nessas horas mais desafiadoras, digamos assim, né? Quer engravidar, para de fumar, para de beber, fica mais calmo, trabalha menos, enfim, se for possível. Vamos continuar aqui, mas agora vamos colocar o papo em dia com o nosso jornalismo. Vai. Chegando com informações direto aqui da Central de Jornalismo da Rede Brasil, o senador Jean Paul Prates, do PT, incluiu a ampliação do auxílio gás em 2022 dentro de um projeto que altera as regras para o cálculo do imposto sobre o ICMS. O senador é relator de 2 textos que buscam alternativas para a redução do preço dos combustíveis. O Auxílio Gás é um programa federal destinado a beneficiar famílias de baixa renda com custeio de parte do botijão. O programa, criado em novembro do ano passado, prevê que 5,5 milhões de famílias de baixa renda sejam beneficiadas com a medida. De acordo com a proposta de Prates, o auxílio gás passará a atingir o dobro de famílias. De acordo ainda com o senador, a medida implica um incremento de 1,9 bilhão de reais ao orçamento do programa. Aí você vai me perguntar como que vai arcar com essa despesa, né? Ele colocou lá na lei que foram indicados recursos do pré-sal oriundos dos campos de Sépia e Atapu, localizados na Baía de Santos, aqui no litoral de São Paulo. A proposta deve ser discutida nesta quarta-feira no Senado. E atenção, estudantes! O SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, abriu período de inscrições para o primeiro semestre de 2022. Os candidatos terão até sexta-feira, dia 18 de fevereiro, para inserir a nota do Enem na plataforma e aplicar vagas em cursos de ensino superior. Candidatos de todo o país concorrem a quase 222 mil vagas em mais de 6.100 cursos oferecidos por 125 instituições de ensino superior. 84,5% dessas vagas são para instituições federais. Todos os estudantes que prestaram o Enem em 2021 podem se inscrever, com exceção, é claro, daqueles que tiraram nota 0 na redação ou não concluíram ainda o ensino médio.
A inscrição ocorre exclusivamente pela internet, na página do SISU e sem cobrança de taxa nenhuma. E para encerrar aqui, profissionais que atuaram como servidores públicos podem ter direito de receber o abono do PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que começou a ser pago pelo Banco do Brasil nesta terça-feira. O abono de até R$ 1.212 é liberado inicialmente para quem tem inscrição com finais 0 ou 1. O calendário segue conforme o final da inscrição do trabalhador. O dinheiro é destinado a quem é inscrito no PASEP como servidor público federal, estadual e municipal ou empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista. O valor pago neste lote de 2022 é referente ao ano base de 2020. O depósito dos valores ou resgate do montante a receber poderá ser feito até o dia 29 de dezembro deste ano, segundo o Banco do Brasil. Mais informações às 6h30 da tarde no RB Notícias, com Hermano Henning, Camille Smith. Voltamos, tá vendo? Notícia é importante. E aqui no Papo em Dia você tem tudo isso. Mas agora voltamos para o papo gravidez aos 40. Doutora, todos os médicos estão preparados para uma gestação aos 40 anos? Ou existe? Infelizmente, não. A gente tem muita coisa nova, né? A obstetrícia é uma área que é meio marginalizada da medicina, né? Parto qualquer um faz, pré-natal cada um faz. Eu acho uma coisa tão... Essa é a ideia que as pessoas têm. Mas a gente tem tanta coisa hoje na área da obstetrícia, né? A gente começa e eu, quando eu abri esse mundo para mim, eu também fui formada dessa forma. Pré-natal é ali, vai lá, o ácido fólico, mede ali a pressão, né? Pesa e tudo de bom, grande abraço, vamos fazer o parto. E tem muita coisa por trás disso. Muita coisa por trás. Então, quando eu comecei a estudar, que eu fui para fora e tudo mais, que eu comecei a entender a real, né, importância de tudo isso. E assim, eu falo que o meu consultório mudou. Hoje eu não tenho patologia no meu consultório, né, porque eu trato as pacientes antes. Óbvio, uma paciente, por exemplo, com uma trombofilia genética, algumas coisas assim que não tem como você modificar, né? Você tem que aprender a tratar. Mas as patologias, diabetes, pressão alta, pré-eclâmpsia, essas coisas todas, hoje eu não trabalho com isso no consultório porque eu sei fazer esse preparo prévio. Então, a gente sabendo lidar com isso da forma mais correta, né? Mas, infelizmente, assim, às vezes a gente é ainda super mal falado. Ai, mas suplementar a gestante para quê? Para quê dar vitamina? Não precisa de nada, ela come. Mas precisa, não precisa? Muito, precisa de muita coisa. A suplementação da gestante ela tem que ser extremamente individualizada. Eu tomei muitos suplementos. Também gestação não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, mas lá eles são diferentes, assim, são mais... Tanto é que a gente tem que ir para lá estudar. Aí, tá vendo? Eles são, assim, digamos, frios, né? Não fica, ai, mãezinha, aqui no Brasil, assim, mãezinha, como tá sentindo, não sei o quê. Lá eles são mais diretos. Mas é muito exame, muito suplemento, acompanha. Eu falava, ai, precisa ir mesmo. Isso aí. Tudo correu bem, mas tinha tudo bonitinho. Então, o ginecologista, então, né, o médico que vai cuidar dessa gravidez aos 40, ele tem que ser... Né, como saber se esse médico tem o know-how para cuidar da minha gravidez aos 40? A gente tem muita coisa na internet, né? Eu acho que dá pra gente ter uma noção dessas coisas. Mas eu acho que o tete-a-tete ali, de você chegar, conversar com o médico, né, e ver se o que ele está falando corresponde às suas expectativas, isso é super importante. Porque às vezes você chega no médico e ele manda um ácido fólico, eu falo já. Eu brinco, corre, querida, que é cilada. Então é uma dica, gente. Chegou no doutor e mandou um ácido fólico, olha, fala, peraí, doutor, não é mais o ácido fólico. Mas por que não é o ácido fólico mesmo, gente? Porque é que antigamente, gente, usava, né, tomava o ácido fólico. Primeira coisa que eles recomendavam, né, na gestação. E agora mudou. O ácido fólico, ele é super importante para evitar malformações do sistema nervoso central no bebê, né? Só que o que acontece? Hoje a gente tem sabido uma variante genética, uma mutação genética, que impede a metabolização do ácido fólico em metilfolato, que é o ativo, que é o que realmente vai evitar esse tipo de malformação. Se eu tenho 70% da população com essa variante genética, como que eu posso dar ácido fólico para todo mundo sem fazer esse exame? É um exame caro, é um exame que nem todo mundo tem a oportunidade. Mutação do gene do MTHFR, metiltetraidrofolato redutase. Doutora, sabem para saber o nome do exame de qual? Olha, gosto um pouquinho de bioquímica. Estudiosa. Bom.
Boa, doutora. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com alguns gráficos aí para explicar direitinho para vocês de casa. Aguenta aí.